Olá, boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, geração da graça. Pastor André aqui, gravando hoje o capítulo Desenvolvendo a Amizade com Deus. E nesse capítulo, uma das coisas que o autor ele traz é que a amargura, ela é responsável pela maior dificuldade de relacionamento que as pessoas têm com Deus. E essa amargura, ela pode se dar por vários sentimentos, várias frustrações, autoestima baixa, sentimento de frustração com relação a algum objetivo que não tenha alcançado. E isso é muito comum, sobretudo dentro da igreja, gente. É incrível a quantidade de pessoas que estão magoadas, feridas com Deus por coisas que elas não viveram, por coisas que elas não alcançaram, e muitas vezes é um sentimento que está silencioso. Elas não falam e acreditam que por isso estar silencioso não prejudica. E o que acontece também é que a gente verifica que muitas pessoas elas acham que estão na igreja e isso é estar com Deus, e não tem nada a ver, né? Na verdade, estar dentro de um templo não significa que você tem relacionamento com Deus. Sobretudo, lembrando que nós somos o templo, né? A igreja, eu não sou contra ir à igreja, não é essa a questão, mas estar dentro da igreja não te faz ter relacionamento com Deus, bem como ser PhD em Bíblia, o teólogo, né? A maioria das pessoas elas se preocupam tanto em fazer informações, e não estou dizendo que é errado, tem que formar, tem que buscar conhecimento, mas elas acabam sabendo tudo sobre Deus e elas não têm relacionamento com Deus, porque relacionamento é intimidade. Vou dar um exemplo para você. De repente, se você tem alguma pessoa que você admira, sei lá, um ator, um cantor, sei lá. Aí você pega e você pode saber tudo sobre essa pessoa. Só que saber tudo sobre essa pessoa não te faz íntimo dessa pessoa. Então, muitas vezes nós verificamos que vamos tendo um relacionamento de conhecimento. Alguém que sabe tudo sobre Deus, mas se mantém distante. Não tem intimidade, não tem comunhão. Intimidade é no olho, intimidade é toque, intimidade é abraço, intimidade é estar perto. Como que eu desenvolvo uma amizade com Deus? O autor aborda a questão da sinceridade. E eu vejo, gente, que como a gente aprende a usar máscara, né? Como a gente aprende a ser hipócrita, como a gente aprende a mentir, como a gente aprende. Não, muitas vezes você fala assim, mas eu não falo mentira. Não, realmente, às vezes o mentir não é você ir lá e contar uma mentira. Às vezes mentir é você viver uma vida de mentira. Ocultar seus sentimentos, fingir que tá tudo bem. E o que a gente mais vê, assim, é pessoas morrendo dentro da igreja porque não assumem que estão precisando de ajuda. Muitas pessoas, quando tem problema, por exemplo, com pornografia, problema com traição, problema com N coisas, né? E muitas vezes essas pessoas elas não conseguem se abrir porque às vezes a igreja se tornou um ambiente também muito julgador. E os homens eles elegeram pecadinhos e pecadões, né? Então, algo que Deus ele nem está preocupado com isso. E eu não estou dizendo assim que não tem coisas que são mais graves e outras menos graves. Eu estou querendo dizer assim, como nós dentro do contexto de igreja acabamos nos tornando hipócritas, né? Eu entendo que o problema do pecado foi resolvido em Jesus. Jesus morreu na cruz e levou sobre ele todos os nossos pecados. Romanos 8 diz assim que não existe acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem nos justifica. Então, tendo em vista a própria palavra, então nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, e a igreja é um lugar onde os pecadores se unem e adoram ao mesmo Deus e buscam esse Deus que transforma a maldição em bênção e que nos ajuda a andar em novidade de vida. E o que mais acontece é o que? As pessoas terem lacunas, terem mágoas, terem feridas abertas com Deus e morrem dentro da igreja
sem conhecer o amor, a fidelidade, a graça de Deus. Isso é o que mais acontece. Eu tenho muitos anos dentro da igreja, eu sou uma ministra do Evangelho, já aconselhei muitas pessoas e eu também já vivi isso, né? E assim, algo que eu acho que é muito legal falar aqui é a questão de como que os líderes, eles ocultam as suas deformações. A maioria dos líderes se apresentam como semideuses, como homens perfeitos, e é muito difícil você confessar algum tipo de situação quando você se depara com um semideus. Você acaba escondendo, tentando esconder, e é isso que tem adoecido, né, muitas pessoas. Eu estou trazendo aqui um comentário acusatório, acusador, enfim. Eu estou trazendo aqui uma situação que eu vivencio, né, que eu vejo muito de perto. E trago também, assim, uma reflexão para que você, quanto cristão, que você possa entender que o teu relacionamento com Deus, ele não está atrelado a nenhum relacionamento congregacional ou com qualquer tipo de líder ou com qualquer homem. O véu se rasgou, nós não precisamos mais de Moisés, de sacerdotes, nós temos livre acesso. Você tem livre acesso ao teu Criador. Você é a imagem e semelhança de Deus e em Cristo nós somos eleitos, em Cristo nós temos acesso. O autor ele traz uma reflexão com relação a desenvolver essa amizade com Deus. Então, como foi falado, passar pela sinceridade. Então, abra teu coração, não tenha no teu coração nenhum tipo de resistência e nós não somos surpresas para Deus. Deus ele não nos elegeu para nós sermos perfeitos, Ele é perfeito. E o sangue de Jesus, Ele que nos justifica e nos purifica de todo pecado. Quando nós encontramos a Cristo, nós buscamos nele a perfeição. E ele vai o que? Nos lapidando. E cada um tem um nível, né? Cada um tem uma entrega e é sempre entre você e o Senhor. Então, se você está com teu coração entristecido ou achando que Deus não te quer mais, assim, pode parecer besteira, mas tem gente que acha. Eu muitas vezes já achei isso. Achei que Deus não tinha mais interesse em mim, porque eu não conseguia romper em algumas áreas, sobretudo questões emocionais, e eu achava que tinha algum problema comigo. Tinha realmente um problema comigo, mas assim, de forma alguma o Criador ele nos manda embora, né? Eu sou mãe de 3 filhos e um não substitui o outro. E a Bíblia fala que nós somos filhos. Se nós somos filhos, eu não vou substituir você na presença de Deus e nem você a mim. Deus ele não depende de nós, mas ele nos ama. Então, em nome de Jesus, né? Assuma teu lugar de filho, não negocie o teu lugar e não ache que Deus ele te exclui porque você não é perfeito. Porque todas as vezes que você olhar para algum pregador e falar, nossa, esse cara é perfeito, isso é uma grande mentira que muitas vezes nós acabamos por acreditar. Essa questão, assim, muitas vezes nós estamos chateados com Deus. Eu quero te convidar a fazer um diagnóstico. Você tem problema com teu pai e com a tua mãe? Se você tem problema com teu pai e com a tua mãe, a probabilidade de você ter alguma lacuna de sentimento com relação a Deus é grande. Então faz aí um check-up, olha para como que tá a sua relação. Você tem mágoa do teu pai, da tua mãe, situações de abandono ou de negligência ou de solidão. E, por exemplo, se meu pai me abandonou, é muito provável que eu tenha algum tipo de sentimento que Deus ele vai me abandonar. Eu tenho dificuldade de confiar nele. Então, é preciso desassociar, quebrar essa imagem, essa associação que nós fazemos incondicional na nossa infância. Nós associamos aquilo que vivenciamos. Então, é necessário realmente assim entregar para Deus o que é de Deus e aquilo que são dos nossos pais, sobretudo liberando perdão, né? Eles não são perfeitos, eles fizeram o melhor que eles puderam e você tem a oportunidade hoje de viver uma nova vida, você não precisa carregar o peso do teu passado. O convite hoje para mim e para você, eleja Deus como seu melhor amigo, porque Ele não nos abandona, Ele não nos julga, Ele não joga os nossos pecados na nossa cara. Às vezes, não sei se já aconteceu com você, ter amigos que você confidenciou coisas e de repente no momento de briga, discussão, acabou que esse amigo trouxe à tona. Deus não é esse tipo de pessoa. Deus é um Deus fiel.
A Bíblia fala assim que se vocês são maus, conseguem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu que sou bom, né, que sou Deus. E Deus, ele não é homem, ele não é homem, ele é Deus, ele é soberano, ele é supremo, ele é Senhor. Então, um convite para cada um de nós, né, a começar em mim, nós realmente vamos desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, que nós venhamos fazer um check-up de como que está o nosso coração, identificar as mágoas, separar aquilo que pertence a Deus e que não pertence, entendendo uma coisa, que Deus é soberano e que em todas as circunstâncias, em nenhum momento Deus tem por prazer nos tentar. Até a palavra de Deus fala que Deus não tenta ninguém. O que Deus ele quer nos ensinar. Às vezes um pai ele põe uma cerca de proteção para que o filho não se perca. Então muitas vezes Deus ele age dessa forma para nos guardar, nos ensinar, e é sempre em amor. Deus ele não tem propósito em destruir a tua vida. Você não é alvo do ódio de Deus ou da ira de Deus, né? Eu acredito que Deus resolveu o problema da ira em Jesus. Ele voltará e ele trará juízo. E o juízo eu não creio que estará sobre os filhos. A palavra de Deus diz que por um justo Deus não destruiria a cidade. Quando Abraão pediu, intercedeu por conta de Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. E o Senhor, ele disse que se houver um justo, ele não destrói a cidade. E ele é o mesmo Deus. Eu não acredito num Deus que iria destruir filhos. Então, se você é filho, você é herdeiro, e às vezes você pensa, mas eu não sou filho. Quem disse? É só você entender que você é a imagem e semelhança de Deus. Você não nasceu para destruição. Ninguém é predestinado para ser destruído ou para ser condenado. Eu já cheguei a acreditar um período que tinham pessoas que eram destinadas, né? Sempre você tem escolha. Você tem escolha. Então você pode escolher a Deus. Então a palavra de Deus fala assim: se nós nos achegarmos a Ele, Ele se chegará a nós. Então se achegue ao Senhor, se achegue ao teu Deus, volte para Jesus. Nesse 2020, que seja o ano da tomada da sua decisão. Volte a ser amigo de Deus, volte a andar com Deus, volte a confiar no amor de Deus, volte a ter um coração como de criança para com o Senhor teu Deus, porque Ele continua te amando. E o autor ele traz alguns questionamentos, né, que diz assim: quanto que você está perto de Deus? Essa é uma pergunta para mim e para você. Quais escolhas e práticas que você tomará para estar mais próximo dele? Então, uma sugestão: comece a ler a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra viva, ela é Deus vivo. E às vezes você fala assim: Andréia, eu não consigo entender a palavra. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E o Espírito de vida e ressurreição, ele está na minha e na tua vida. Então que você, quando for ler, você peça para o Espírito Santo te abrir o entendimento, para que você consiga compreender as Escrituras. E algo que eu te convido: sai daquilo que é o padrão. Durante muitos anos na minha vida eu li a Bíblia de acordo com aquilo que eu já tinha ouvido de referência, e eu não permiti o Espírito Santo me ministrar nada novo. Então que você ouça a palavra e leia a palavra e permita o Espírito trazer o novo sobre a tua vida. Permita o Espírito Santo trazer aquilo que é real, aquilo que é verdade. Porque muitas vezes, e eu não vou dizer se é com má ou boa intenção, cada um vai saber de si, mas muitas vezes pessoas usam versículos isolados da Bíblia para trazer julgo e condenação sobre as pessoas. E a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz. E em nome de Jesus, que todo julgo que muitas vezes estava sobre a tua vida por conta da palavra que foi ministrada de forma fora de contexto, está quebrado em nome de Jesus. Quero profetizar realmente. Você é amigo de Deus. Ele te elegeu como amigo. Então é simplesmente você aceitar a amizade dele. Aceita que ele te ama, que ele te elegeu como amigo e que ele quer realmente caminhar com você nesse ano de 2020 e até a eternidade. Nós somos seres eternos.
nascemos na eternidade, vamos passar um período nessa terra e posteriormente, ao findar os nossos dias aqui na terra, nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Somos eternos, nascemos dele, viemos dele, para ele voltaremos. Você é amigo de Deus. E o Senhor, ele falou para os discípulos, né? Eu te chamo de amigo. Por quê? Porque para o amigo eu conto os meus segredos. Então, em nome de Jesus, que você possa realmente se levantar como um ministro, como um profeta, como um homem, como uma mulher de Deus e voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído, e que você possa ocupar esse lugar de ser amigo de Deus, e os amigos, eles são insubstituíveis. Em nome de Jesus, esse é o vídeo para o Geração da Graça, para todos aqueles que realmente estão nesse propósito, desenvolvendo uma vida com propósito, e o propósito de Deus para mim e para a tua vida não é maldição, é bênção. A palavra de Deus fala assim: bem sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos e planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Essa é a bênção do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.